Olá, vamos falar sobre um tema bastante controverso e muito complexo na gestão de pessoas, que é a avaliação de desempenho. Sobre esse tema, vamos ver agora uma definição. A avaliação de desempenho é uma ferramenta de gestão estratégica, que permite ao gestor mensurar a performance de um indivíduo ou de um grupo com foco em metas e resultados, balizados pelos padrões de desempenho definidos para cada atividade ou área. Como vimos nessa definição, dois pontos são muito importantes. Primeiro, enxergar a avaliação de desempenho como um instrumento estratégico de gestão. E segundo, atentar muito bem para a definição dos padrões, porque a partir dos padrões definidos é que mensuraremos o desempenho das pessoas ou a performance das pessoas com foco nos objetivos organizacionais. Objetivos da avaliação de desempenho. Muito importante, num programa de avaliação de desempenho, o gestor da área, juntamente com a área de recursos humanos ou com os responsáveis pelo programa de avaliação de desempenho, definir muito bem quais são os objetivos do programa a ser utilizado. Primeiro, identificar necessidades de aperfeiçoamento e desenvolvimento. Esse é um objetivo muito importante da avaliação de desempenho, visto que, a partir da definição do desenvolvimento que se espera dos colaboradores, é que vai se medir a sua performance. Um outro, fornecer feedback de desempenho aos indivíduos e seus gestores, porque é muito importante o feedback constante para que as pessoas tenham clareza do que se espera delas e como elas estão em termos de desempenho. Um outro objetivo, subsidiar programa de mérito ou movimentação interna, ou seja, promoções e transferências de pessoas internamente. A partir dessas informações obtidas com a avaliação de desempenho, os gestores podem tomar decisão sobre essas movimentações. Outro ponto, identificar talentos. Esse é um objetivo muito importante da avaliação de desempenho, porque a partir da aplicação dos critérios de avaliação de desempenho, os gestores podem identificar talentos que estão ali na organização e que até então não eram notados. Além disso, possibilitar o autodesenvolvimento profissional, porque o colaborador, a partir do momento que ele tem informações sobre o seu desempenho, ele pode se planejar em termos de desenvolvimento profissional. Outro objetivo, relacionar desempenho e metas e resultados organizacionais, porque como vimos na definição, a avaliação de desempenho é um instrumento de gestão estratégica, por isso deve estar sempre linkado aos objetivos e às estratégias de negócio. Relação com o contrato psicológico, as expectativas. Um tema bastante relevante, entretanto pouco abordado pela literatura de recursos humanos, é a questão da relação entre a avaliação de desempenho e o contrato psicológico. Por contrato psicológico, entende-se o conjunto de expectativas que as empresas possuem com relação às pessoas que são contratadas ou lá trabalham, assim como o conjunto de expectativas que as pessoas que trabalham na empresa ou adentram uma organização têm com relação às suas atividades, com relação à chefia e com relação às empresas. No caso da avaliação de desempenho, estabelece-se então um conjunto de expectativas que as empresas possuem com relação às pessoas e deve-se levar em consideração essas expectativas para se avaliar o desempenho das pessoas e constantemente dar feedback a essas pessoas para que haja então uma harmonia entre aquilo que se espera das pessoas em termos de expectativas e efetivamente o que elas estão realizando em suas atividades. Vejamos agora a análise baseada em dimensões. A primeira dimensão é com relação às expectativas. A pessoa sabe o que é esperado sobre o seu trabalho? Ou ela sabe como está desempenhando as suas atividades? Essa é uma questão muito importante com relação às expectativas. As pessoas precisam ter clareza do que a empresa ou do que o seu gestor espera dela. Então, essa é a dimensão expectativa. A outra dimensão são os recursos, que está relacionado a poder, ou seja, a pessoa tem poder e condições de realizar a atividade que lhe foi atribuída, ou está muito relacionado com as condições ambientais, as condições que a empresa oferece em termos de recursos físicos, recursos materiais, recursos tecnológicos, para que a pessoa possa então desempenhar e conduzir bem o seu trabalho. E a terceira dimensão, motivação.
A pessoa está motivada para desempenhar essas atividades que lhe foram atribuídas? Ou seja, de que forma a pessoa está diante das suas atividades? Trata-se da questão da predisposição e interesse da pessoa diante das atividades e do ambiente da organização. Efeitos de um programa de avaliação de desempenho mal elaborado. Vejamos a questão de como um programa de avaliação de desempenho pode trazer péssimos resultados para uma organização. Primeiro, ao se realizar uma avaliação de desempenho e não definir claramente os critérios, pode-se criar uma mentalidade de escassez e isso pode inibir a cooperação e o trabalho em equipe. Ou seja, sempre mostrar para as pessoas que está faltando alguma coisa. Um outro ponto importante é que pode sufocar a criatividade e a inovação das pessoas, porque as pessoas ficam muito preocupadas com a avaliação de desempenho e acabam não criando e, com isso, não inovam em benefício da organização. Um outro ponto, a redução da eficiência e do comprometimento com a qualidade de produtos e serviços, porque as pessoas acabam trabalhando exatamente ou simplesmente focadas no que os seus gestores vão avaliar sobre o seu trabalho. E com isso, inibe também o diálogo e cria-se então um sistema de desmoralização dos perdedores e a consequente destruição da autoestima. Importante se frisar aqui que o termo perdedor está linkado com a literatura de management, que tem como tradução loser. Para os americanos, o loser tem uma conotação muito mais negativa do que o perdedor para nós. Por isso, a desmoralização dos perdedores pode destruir a autoestima dos colaboradores. Um outro efeito negativo, o comprometimento dos relacionamentos. Porque se fizermos uma avaliação de desempenho ou elaborarmos um programa de avaliação de desempenho com critérios mal definidos, isso pode comprometer o relacionamento entre subordinado e o seu gestor. Métodos de avaliação de desempenho. Vejamos um texto sobre avaliação de desempenho. O novo momento das organizações fez com que surgissem novos métodos de avaliação de desempenho, com uma abordagem completamente inovadora, como autoavaliação e autodireção das pessoas, maior participação dos colaboradores em seu planejamento de desenvolvimento dentro da organização e também foco no futuro e na melhoria contínua do desempenho. Como vimos no texto, há uma pressão de alguns anos para cá para a utilização de métodos ou metodologias mais modernas ou mais avançadas de avaliação de desempenho. De qualquer forma, os métodos são os mais variados, dos mais tradicionais até os mais participativos. Independentemente de ser tradicional ou de ser moderno, o que deve se levar em consideração ao definir um método são os seguintes aspectos. Primeiro, o que se pretende com o processo? O que é que a empresa e os gestores querem ao elaborarem um programa de avaliação de desempenho? Segundo, a adequação dos critérios selecionados. Esses critérios precisam ser justos e bastante transparentes para que as pessoas que estão sendo avaliadas percebam a seriedade do programa. Além disso, a tomada de decisão após os resultados. Ou seja, depois de se avaliar o desempenho e ter os resultados em mãos sobre a performance das pessoas, que decisão a empresa e ou os gestores vão tomar com relação àqueles resultados. Vejamos o primeiro método de avaliação de desempenho, que é o checklist. Nesse método, o gestor cria uma lista de adjetivos com uma escala de julgamentos e aplica sobre o seu colaborador de maneira unidirecional ou unilateral. Feita essa avaliação, dá-se então um feedback em termos de desempenho para o colaborador, para que ele tenha clareza do seu desempenho com relação aos padrões que foram definidos no checklist. Outro método é o método da escala gráfica. Segundo os especialistas, esse é o método mais utilizado pelas organizações, dada a sua facilidade de aplicação e amplitude com relação a número de colaboradores. Neste método, em geral, os fatores ficam em linha e a escala de avaliação em colunas. Nessa escala, podemos utilizar tanto texto quanto números. Com relação a textos, pode ser inadequado, fraco, bom, regular, ótimo. Já com relação a números, também a amplitude depende da escolha dos elaboradores. Entretanto, indica-se utilizar de 1 a 5 ou de 1 a 10.